Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No caso, a parte 2 da lista de movimento uniforme, né? Completando aquelas 15 questões que eu passei em sala para vocês, tá? Nessa segunda parte, a gente vai ter análise de gráficos do movimento uniforme, que é uma parte muito importante. Nesse caso, eu decidi trabalhar apenas os gráficos de posição e não os de velocidade. A gente for trabalhar com movimento variado, discute um pouco mais de gráficos de velocidade. Enfim, nesse vídeo, iremos resolver a parte 2 da lista 3 de movimento uniforme, tá? Novamente, é sempre importante frisar que você só deve assistir a este vídeo aqui depois de ter tentado resolver as questões da lista. Tentou, não conseguiu, assiste o vídeo. Tentou, conseguiu e quer ver se a sua resposta está certa ou se tem outro jeito de fazê-la, assiste esse vídeo. Nesse vídeo, vamos lá com o movimento uniforme, parte 2. A questão 7 diz o seguinte: uma partícula está em movimento uniforme e suas posições variam com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. No instante t igual a 1 minuto, sua posição será. Pois bem, como que nós vamos saber isso? A posição em um dado instante de tempo? Através da função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. E aí que está o problema. Eu não sei quem é a minha velocidade. Essa será a informação que eu vou buscar no meu gráfico. Como que se determina a velocidade? A partir da função horária da velocidade. A velocidade ela é igual a ΔS sobre ΔT. Aqui no meu gráfico, eu tenho justamente dois pontos de interesse. Eu tenho este ponto bem aqui e este ponto bem aqui. Como o tempo cresce para a direita, este aqui é o ponto final, este aqui é o ponto inicial. Pois bem, qual vai ser a minha ΔS, a minha variação da posição? Posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é 0. 10 menos 0. Qual a unidade de medida? Metros, porque o gráfico está me dando em dividido. Qual vai ser a minha variação do tempo? A minha variação do tempo vai ser o meu tempo final menos o tempo inicial. Então vai ser 0,5 menos 0, unidade de medida segundos. 10 menos 0 dá 10 metros, dividido por 0 menos 0,5 menos 0 dá 0,5 segundos. Pois bem, vou fazer essa divisão aqui. Como que eu posso fazê-la? Multiplicar por 10 em cima e embaixo, para eliminar essa minha vírgula. 10 vezes 10 dá 100, dá 100 metros, dividido 0,5 vezes 10 dá 5 segundos. 100 dividido por 5 dá 20. Metro dividido por segundo dá metro segundo. Então, a minha velocidade desse móvel em movimento uniforme vale 20 metros por segundo. Vamos substituir na expressão. Vamos lá. Posição final é igual. Qual é a minha posição inicial? Quando o meu tempo vale 0 segundos. Qual é a minha posição? 0 metros. Então, meu S0 vale 0. Mais a minha velocidade. 20 vezes o tempo que eu não sei. 20t mais 0 dá exatamente 20t. Então, S igual a 20 vezes o tempo é a nossa função horária da posição. Ele quer isso? Não. Ele quer a posição do móvel em 1 minuto. Pois bem, quando t for 1 minuto,
quanto será a minha posição? Primeiro, eu tenho que converter, porque essa minha função horária ela está no sistema internacional, ou seja, o tempo que está bem aqui, ele tem que ser fornecido em segundos. Então, este tempo tem que ser convertido. Como 1 minuto são 60 segundos, a gente vai ter que 1 minuto vai valer exatamente os 60 segundos. Vamos substituir na nossa fórmula. S igual 20 vezes o tempo. Qual é o tempo? 60 segundos. 20 vezes 60, 1.200. Unidade de medida de posição, metros. Então, essa daqui, S igual a 1.200 metros, é a posição dessa partícula no instante de tempo de t igual a 1 minuto. Essa, então, é a nossa questão de número 7. A questão de número 8, pessoal, ela tem um erro da minha parte, um erro de construção do gráfico, tá? Aqui, onde ela cruza, vale 5 segundos. E aqui, onde tem 0,5, na realidade, são 10 segundos, tá? Um pequeno erro de digitação na hora de construir a figura. Então, vocês me perdoem. Vamos lá. O gráfico relaciona a posição S de um móvel em função do tempo t. A partir do gráfico abaixo, que é esse gráfico aqui, pode-se concluir corretamente que, vamos lá, vamos ler os itens. O móvel inverte o sentido do movimento no instante tal. O que seria o móvel inverter o seu movimento? Seria ele em algum momento estar indo para frente e depois está indo para trás. Ou seja, se eu tivesse aqui um gráfico, posição, tempo, em algum momento ele estaria indo para frente, ou seja, ele estaria aumentando a sua posição, e a partir de algum momento ele começaria a diminuir a sua posição. Isso significaria essa inversão. Nesse gráfico, nós temos apenas uma linha única. Então, nesse tipo de caso, este item ele é falso. Pois bem, a velocidade é nula no instante t igual a 5 segundos. Se isso fosse verdade, a velocidade ser nula quer dizer que a posição não iria variar. Nesse caso aqui, como é que ficaria o meu gráfico? Para a posição não variar, significaria o seguinte: ela estava variando, a partir de algum momento ela não varia, ou seja, ela é uma reta constante. Vou fazer esse gráfico aqui, né? Em algum momento ela cresce a sua posição, em algum momento ela é constante, ou seja, ela não muda o seu valor. Ela chega a um certo valor, o tempo vai passando e a posição não muda. Nesse caso, isso também é falso, porque a gente não está vendo isso acontecer no nosso gráfico. Pois bem, o deslocamento no item C está dizendo o seguinte: ele é nulo no intervalo de 0 a 5 segundos. Se o deslocamento fosse nulo nesse intervalo, essa reta vermelha que está bem aqui, ela estaria aqui. De 0 a 5 segundos, a minha posição seria 0. Também não é isso que está acontecendo nesse gráfico. Logo, este item também é falso. Tá bom? Vamos lá. Agora é que está a questão. O item D e E vai falar da velocidade. No item D, ele diz o seguinte: a velocidade é constante e vale 2 metros por segundo. Pois bem, a velocidade, nesse caso, ela é constante? Sim, porque a gente sabe lá da nossa função horária que S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Como aqui é uma única reta crescente, nesse caso, ele só tem um estado de movimento específico, que seria de velocidade constante. Então, esse item ele é potencialmente correto. Só teríamos que determinar se esse valor seria exatamente esse. Tá? O item E ele fala o seguinte: que a velocidade em um determinado momento vale menos 2 e em outro momento ele vale mais 2. A gente discutiu isso em sala e quando a velocidade ela é positiva, a gente tem um movimento progressivo e o gráfico dele é uma função crescente, justamente porque a velocidade
ela é o coeficiente angular da minha função do primeiro grau. Então, se eu tenho S igual a 5 mais 2t, esse cara aqui, ele é o coeficiente angular. Como ele é positivo, a gente teria um gráfico com esse perfil, uma reta crescente. Agora, se por acaso esse mais 2 fosse um menos 2, essa reta deixaria de ser crescente e seria uma reta decrescente. E o movimento seria retrógrado. Se no item E fosse correto, ele está dizendo que em algum momento o movimento ele é retrógrado, em outro momento ele é progressivo. E seria isso: uma reta decrescente e depois uma reta crescente. Não é isso que está acontecendo no nosso gráfico. Então, por pura eliminação, como esse item também é falso, o item correto seria o item D. Ótimo, tudo certo. Não precisaríamos nem dos valores que a priori estavam errados, mas somente porque os outros itens podem ser eliminados por apenas um estudo gráfico. Mas se fosse para determinar o valor da velocidade, como que a gente faria? Simples. A nossa velocidade, ela é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Vamos escolher aqui, pessoal, dois pontos específicos. Quais? Tanto faz. Eu poderia pegar esse ponto e esse ponto, ou então pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Enfim, qualquer par de pontos. Vou pegar, por comodidade, esses dois aqui, tá? Então, qual vai ser o meu ΔS? Bom, desse ponto final ele vale 10 metros e desse ponto aqui ele vale 0 metros. Então, vai ficar 10 menos 0, unidade de medida, metros. O meu ΔT agora, para esse caso aqui, qual vai ser? Pois bem, eu tenho o ΔT desse cara aqui, que vale 10, e o desse cara que vale 5. Então, eu vou ter 10 menos 5, unidade de medida, segundo. 10 menos 0 dá 10 metros. 10 menos 5 dá 5 segundos. 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo. De fato, o item correto é o item D. A questão 9 diz o seguinte: um objeto desloca-se em movimento uniforme durante 30 segundos. A figura representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 30 segundos em metros será de... Pois bem, aqui eu preciso novamente determinar a minha função horária que representa essa curva. Como que eu faço isso? Primeiro pego dois pontos para determinar a velocidade. A minha velocidade ela vai ser variação do espaço pela variação do tempo. Vou pegar dois pontos que eu conheça. Vou pegar este ponto bem aqui e este ponto bem aqui. O ΔS vai ser, então, vai ser a posição nesse ponto, que vai ser 0 metros, menos a posição nesse ponto, que vale menos 60. Menos 60. Eu vou ignorar as unidades de medida por enquanto, mas eu sei que no final vai dar metros por segundo. Beleza. Dividido por o tempo desse ponto, 20 segundos, menos o tempo desse ponto aqui, 0 segundos. 0 menos menos 60, menos com menos dá mais, vai dar 60 metros, dividido por 20 menos 0, 20 segundos. 60 por 20 dá 3 metros por segundo. Então, a minha função horária vai ser S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. A minha posição inicial, que é quando o tempo vale 0, ela vale menos 60. Então, S é igual a menos 60 mais a minha velocidade, 3 vezes o tempo, que é T. Essa, então, é a função que gera esse gráfico bem aqui.
Excelente. O que eu faço agora? Ele quer saber no instante de tempo t igual a 30 segundos. Então, S vai ser igual a menos 60 mais 3 vezes o tempo, que vale 30 segundos. S igual a menos 60, 3 vezes 30 vai dar 90, menos 60 mais 90 vai dar 30. Então, S é igual a 30 metros. Essa aqui é a nossa resposta do exercício 9. No exercício 10, duas partículas, A e B, movimentam-se em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, é um movimento uniforme em linha reta, segundo o que se vê no gráfico ao lado. A gente tem aqui a nossa partícula A se movimentando com essa função horária, esse gráfico de função horária, e a B com esse cara aqui mais inclinado. O que a gente tira daqui inicialmente é que o B ele é mais rápido do que o A. Por quê? Porque a reta do B ela é mais inclinada. E a gente viu que a inclinação, que é se ela vai ser positiva ou negativa, vai depender se a velocidade ela é positiva ou negativa. Como o coeficiente angular é justamente a velocidade, para uma reta mais inclinada, maior velocidade. Por isso o B ele é mais rápido. Não só isso, mas em 1 segundo, em 1 hora, que é o tempo que está dando aqui, você vê que o A ele está na posição 60 e o B ele está na posição 100. Você pode até dizer que isso não quer dizer nada, até porque eles não partiram das mesmas posições. Verdade. A questão 10 diz o seguinte: duas partículas A e B movimentam-se em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, é um movimento de velocidade constante em linha reta, segundo o que se vê no gráfico ao lado. Só olhando o gráfico, dá para a gente dizer qual é o mais rápido, pessoal. Por quê? A velocidade na função horária, vou colocar um exemplo aqui, S igual 4 mais 3 vezes t. A velocidade, é esse carinha bem aqui, ela vai nos dizer a inclinação da reta. Ele é o coeficiente angular. É daí que vem seu nome. Então, se esse cara for maior do que outro, por exemplo, S igual a 9 mais 2t, o 3 ele é maior do que o 2. Então, essa reta bem aqui, ela vai ser mais inclinada do que essa de baixo. Tá assim, então, a gente vê que o B ele vai ter uma velocidade maior do que o A, que é menos inclinado. Enfim, é apenas mais uma curiosidade de gráfico. Esse tipo de coisa, pessoal, é muito importante naquelas questões de verdadeiro ou falso. Ele poderia dizer o seguinte no item: a partícula A é mais rápida do que a B. Seria falso. Não tem nem conta para ser feita. É só olhar o gráfico. Mas vamos lá. Ele não quer isso, né? Determine as suas funções horárias das posições. Então eu vou ter que descobrir qual é a posição do A, a posição final do A, vai ser a posição inicial do A, mais a velocidade do A, vezes o tempo, e analogamente para a partícula B. SP, posição final do B, vai ser a posição inicial do B, mais a velocidade do B, vezes o tempo. Bom, a posição inicial de cada um deles eu tenho aqui no gráfico. Olhando para o t igual a 0 horas, a partícula B ela está na posição 10 km e a partícula A na posição 40 km. Então, tudo bem. Então, daqui eu sei que a minha posição inicial do A vale 40 km e a posição inicial do B vale 10 km. Mas só isso não é o bastante. Eu tenho que determinar as velocidades. Vamos determinar então as velocidades. A velocidade do A, pessoal, ela vai ser o quê? Vai ser o ΔS do A dividido pelo ΔT. Olhando aqui no gráfico, para o móvel A, eu tenho esse ponto que é conhecido e esse ponto também que é conhecido. A posição final, 60. A posição inicial, 40. Então, 60 menos 40 dividido pelo tempo final, que é 1, e o tempo inicial, que é 0. 1 menos 0. 60 menos 40 dá 20, dividido por 1
dá 20. Qual a unidade de medida? Quilômetros por hora. Beleza. A velocidade do B ela é calculada de modo totalmente análogo. A velocidade do B é a variação da posição do B dividido pelo ΔT. Então, como vai ser para o B aqui? Eu vou ter este ponto e este ponto. A posição final do B ela vale 100 km e a posição inicial vale 10 km. Então, vai ficar 100 menos 10 dividido por 1 menos 0. 100 menos 10 dá 90. Dividido por 1, que dá 90 quilômetros por hora. De fato, a gente vê aqui que a velocidade do B ela é bem maior do que a velocidade do A. Isso é refletido aqui no gráfico, novamente, pela inclinação dessas setas. Enfim, agora acabou a questão. A posição final do A ela vai ser a posição inicial, que é 40, mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo. E a posição final do B, ela vai ser a inicial do B, que é 10, a velocidade, que é 90, vezes o tempo. E aqui está o que o exercício queria. Só isso. Eu não tenho como substituir um tempo que ele não me falou. Se ele falasse depois quais vão ser as posições dessas partículas em t igual a 2 horas, aí você substituía t igual a 2. Novamente, é importante frisar. Isso daqui não está no sistema internacional, porque as velocidades estão em quilômetros por hora e as posições estão em quilômetros e o tempo está dado em horas. Se no exercício pedisse para que fosse no sistema internacional, eu teria que converter esses quilômetros para metros, sabendo que 1 quilômetro são 1000 metros, e as velocidades para metros por segundo, fazendo a divisão pelo fator de 3,6. Como o exercício não pediu, eu vou escolher deixar desse jeito mesmo. Então, essa aqui é a nossa questão de número 10. A questão 11 diz o seguinte: dois móveis A e B deslocam-se sobre retas paralelas com as seguintes equações horárias. SA igual a 3 menos 8t, SA é igual a 3 menos 8t, e o SB vale 1 mais 2t. Daqui a gente já tira que esse SA ele está em movimento retrógrado, seria a nossa marcha ré do carro, e o SB está em movimento progressivo. Ora, isso é importante. O Sistema Internacional de Unidades. Nessas condições, determine o instante e a posição do encontro. Ora, se um está lá na frente, porque a posição inicial é 3, o outro é 1, e ele começa a andar para trás enquanto começa a andar para frente, em algum momento eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, quer dizer que a posição do A vai ser igual à posição do B. Substituindo as equações, a posição do A ela vale 3 menos 8t. A posição do B vale 1 mais 2t. A gente pode passar esse menos 8 para lá, ele vai positivo. E esse 1 daqui vai para lá, negativo. Vai ficar 3 menos 1 igual a 2t mais 8t. 3 menos 1, 2. 2t mais 8t, 10t. Isso aqui é uma equação, eu posso invertê-la sem prejuízo. Então, 10t igual a 2. Esse 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, t vai ser igual a 2 dividido por 10 e dá 0,2. Qual a unidade de medida? Eu volto lá no exercício. Isso que era no sistema internacional. Então, esse tempo ele é dado em segundos. Acabou o exercício aqui? Não. Ele quer um instante? Ele quer. Ele também quer a posição do encontro. Agora eu vou substituir em qual equação? Qualquer uma.
Posso substituir nessa daqui ou na de baixo. A de baixo ela é claramente mais fácil. Então, a S vai ser igual a 1 mais 2 vezes o tempo. O tempo vale 0,2. 2 vezes 0,2 é 0,4. 1 mais 0,4 é 1,4 unidade de medida metro. Então, essa daqui é a resposta da questão de número 11. A questão 12 diz o seguinte: um caminhão passa por Curitiba na BR-116 com velocidade de 60 quilômetros por hora. 30 minutos depois, pelo mesmo ponto, passa um automóvel com velocidade de 20 metros por segundo. Já temos um problema aí. Estão em unidades diferentes. Enfim, ambos seguem para Porto Alegre. Supondo que mantenham velocidades constantes, a que distância de Curitiba se dará a ultrapassagem? Bom, primeiro, para haver uma ultrapassagem, quer dizer que o carro ele é mais rápido do que o caminhão. Isso é evidente, pois 20 metros por segundo ele é maior do que 60, porque o fator não é 3, o fator é 3,6. Enfim, a gente vai fazer essa conta já já. O que importa é, vamos imaginar, pessoal, o seguinte: quando esse carro chegar aqui em Curitiba, tá? Aqui é Curitiba. O caminhão ele já vai ter andado uma certa distância. Até porque passaram-se 30 minutos. Então, houve um ΔT para o caminhão de 30 minutos. Então, nós temos que saber qual seria a posição inicial do caminhão quando o carro estiver em Curitiba. Qual é a posição do caminhão em relação a Curitiba? Como que eu faço isso? Ora, usando o fato de eu saber a sua velocidade. Ok, primeiro eu tenho que decidir, eu vou usar metros por segundo ou quilômetros por hora? Bom, nesse caso aqui, eu vou escolher trabalhar com quilômetros por hora, porque a questão não me pediu para fazer no SI. Eu tenho essa liberdade de escolha, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro converter as velocidades. A velocidade do caminhão está me dizendo que é 60 quilômetros por hora. Não tenho que converter. Já a velocidade do carro, ela vale 20 metros por segundo. A conversão se dá a partir de uma multiplicação, então vai ficar 20 vezes 3,6. A resposta em quilômetros por hora. 20 vezes 3,6 dá 72 quilômetros por hora. De fato, o carro é mais rápido do que o caminhão. Só por isso que vai haver uma ultrapassagem. Enfim, vamos lá. Qual vai ser então, pessoal, a minha relação para obter as funções horárias? Bom, do carro, a posição final do carro, ela vai ser a posição inicial, que ela é zero, porque eu estou considerando Curitiba como o início da referência, mais a sua velocidade, 72, vezes o tempo. Nesse caso, o tempo tem que ser fornecido em horas, porque a minha velocidade ela não está no sistema internacional. 0 mais 72t dá exatamente 72t. Excelente. Agora, qual vai ser a do caminhão? Bom, o caminhão, pessoal, ele está se movendo a 60 quilômetros por hora. Como ele falou que o carro chega em Curitiba quando o caminhão tem passado já 30 minutos, 30 minutos, esse nosso ΔT, convertendo para hora, vai dar meia hora. Afinal de contas, uma hora vai ter 60 minutos. Como o caminhão se move a 60 quilômetros por hora, em meia hora ele vai se mover 30 quilômetros. Então, a nossa função horária do caminhão ela vai ser 30 mais a sua velocidade 60 vezes o tempo. Pois bem, eu tenho as funções horárias do carro e do caminhão. Como que eu vou saber quando é que será a ultrapassagem? Quando as posições forem iguais.
Eu vou igualar a posição do carro com a posição do caminhão. Eu sei as funções horárias, substituo. 72t é igual a 30 mais 60t. Esse 60 passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 72t menos 60t igual a 30. 72 menos 60 vai dar 12t igual a 30. O 12 que está multiplicando passa dividindo. Então, t vai ser igual a 30 dividido por 12. Essa divisão dá 2,5. Qual a unidade de medida? Hora, porque a gente está trabalhando com quilômetros por hora. Então, após 2 horas e meia que o carro chegar em Curitiba, é que ele vai conseguir ultrapassar o caminhão, mesmo com a velocidade um pouco maior. E essa aqui, então, é a resposta da nossa questão 12, pessoal. A questão 13 diz o seguinte: dois carros se deslocam numa pista retilínea, ou seja, em linha reta, ambos no mesmo sentido, essa palavra bem aqui, e com velocidades constantes, ou seja, ele está em movimento uniforme, os dois. O carro que está à frente desenvolve 20 metros por segundo, e o que está atrás desenvolve 35 metros por segundo, ou seja, o que está atrás é mais rápido do que o que está na frente. Num certo instante, a distância entre eles é de 225 metros. Tá? Então vamos lá, nós temos aqui a nossa estrada em linha reta. Eu deveria desenhar carros, mas eu vou desenhar bolas, porque é mais fácil. Tá? Então, essas bolas são nossos carros. Ambos se movem da esquerda para a direita. O que está na frente eu vou chamar de A e o que está atrás eu vou chamar de B. Em algum momento, a distância entre eles, como está dizendo no enunciado, é de 225 metros. Pois bem, quais vão ser as velocidades? Bom, o carro da frente, que é o nosso A, vai ter uma velocidade A, e ele está dizendo que está a 20 metros por segundo. Já o carro B, que é o que está atrás, ele está com 35 metros por segundo. Bom, se o que está atrás está mais rápido do que está na frente, em algum momento vai haver uma ultrapassagem. E é exatamente o que ele vai querer saber. Mas enfim, o que ele também está me dizendo, pessoal, é que a distância entre eles em algum momento vale 225. Ou seja, já que ele quer tudo a partir desse instante, eu posso colocar esse cara aqui, esse ponto do carro de trás, como sendo a minha origem. Ou seja, a posição inicial do B, já que é a partir desse instante, vai ser zero. Ou seja, a posição do B vai ser zero mais a velocidade do B, que é de 35 vezes o tempo. 0 mais 35t dá 35. Já o A, que é o carro que está à frente, a partir desse instante, ele já tem na frente do B uma distância de 225 metros. Ou seja, a sua posição inicial vai valer 225. Mais a sua velocidade é 20 vezes o tempo t. Já temos aqui, então, as funções horárias da posição. Continuando a questão. A partir desse instante, que distância o carro que está atrás deve percorrer para alcançar o que está na frente? Muito bem. Já que ele quer alcançar, quer dizer que a posição do A vai ser igual à posição do B. A posição do A vale 225 mais 20t e a posição do B vale 35t. O mais 20 vai para o outro lado, ele vai ser negativo. Então vai ficar com 225 igual a 35t menos 20t. 35t menos 20t vai dar 15t. Eu posso inverter a equação, sem problema nenhum. 15 que está multiplicando passa dividindo. Então, t vai ser igual a 225 dividido para 15, que dá exatamente 15 segundos. Ou seja, a partir daquele instante, vai levar 15 segundos para o móvel que está atrás, que é o B, alcançar o A. Só que ele não quer essa questão, ele não quer isso. Ele quer exatamente a posição, a distância percorrida. Vou substituir isso em qual equação?
na equação eu tenho mais facilidade de calcular, que vai ser a SA. A posição vai ser igual a 225 mais 20 vezes o tempo, que vale 15. Vai ser igual a 225 mais 20 vezes 15, vai dar exatamente 300. 300 mais 225, 525 unidade de medida, metros. E essa aqui é a resposta do exercício. A questão 14 diz o seguinte: um trem de 80 metros, no caso aqui é o comprimento do trem, tá, pessoal? Deslocando-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora, atravessa um túnel de 100 metros de comprimento. O intervalo de tempo entre o instante em que o trem começa a entrar no túnel e o instante em que o último vagão deixa o túnel é de... Forneça a resposta em segundos. Pois bem, então nós temos aqui nosso desenho. Eu tenho aqui um trem que mede 80 metros e tem um túnel que mede 100 metros. Ele quer saber o instante de tempo entre o trem começar a andar dentro do túnel, ou seja, essa parte da frente entrar no túnel, e o instante de tempo até essa parte de trás sair do túnel. Pois bem, como o trem ele é um objeto sólido, a frente e atrás se movem com a mesma velocidade. Se não se movessem, o trem se partiria ou se esmagaria. Então, pessoal, o que vai acontecer é que a parte de trás do trem vai ter que percorrer esses 80 metros e depois ela vai ter que percorrer os outros 100 metros dentro do túnel. Quando ela percorrer 80 mais 100 metros, ela vai estar saindo aqui do túnel. Então, nosso ΔS pretendido vai ser 180 metros. A nossa velocidade do trem, que é a mesma velocidade para todos os vagões, ela é de 72 km por hora. Eu não posso deixar a velocidade assim, pois ele quer a resposta em segundos. Então, para converter, eu vou pegar 72 e dividir por 3,6. O resultado vai dar em metros por segundo. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Eu tenho o ΔS, eu tenho a velocidade. Então eu posso pegar a minha função horária da velocidade, que é V igual ΔS sobre ΔT, e obter o tempo. Como que eu faço isso? O ΔT está dividindo, ele passa multiplicando, vai ficar V vezes ΔT igual a ΔS. E agora, a nossa velocidade que está multiplicando passa dividindo. Então, nosso ΔT, que é o que a gente quer, vai ser igual a ΔS sobre a velocidade. O ΔS é 180 metros e a velocidade é 20 metros por segundo. Metro sempre por 1 metro, aqui sempre fica por 10, 18 por 2, 9. A inversão de frações nos leva a ter segundo. Então, nosso ΔT, que é o instante de tempo que leva para a traseira do trem, o último vagão, percorrer os 80 mais 100 metros, é de 9 segundos, que é exatamente a resposta do exercício. Bom, a última questão, a questão 15, diz o seguinte: para transpor uma ponte de 60 metros de comprimento, ou seja, essa distância daqui para cá, ela vale 60 metros, um trem necessita de 15 segundos em movimento uniforme com a velocidade de 10 metros por segundo. Qual é o comprimento do trem? É muito análogo à questão anterior. Como a gente falou, a velocidade da frente do trem ela vai ser igual à do fundo do trem. Como ele quer atravessar, quer dizer que o fundo do trem, o último vagão, vai ter que percorrer a distância do trem, que eu não sei qual é, eu vou chamar de L, vai ser o meu comprimento do trem, mais o tamanho da ponte. E aí ela vai sair bem aqui. Então, nosso ΔS vai ser L, que é o tamanho do trem, mais 60 metros, que é o tamanho da ponte. Ótimo. Agora ele me diz também que vai levar
15 segundos, ou seja, o meu ΔT vale 15 segundos. E a minha velocidade vale 10 metros por segundo. Tudo já está no sistema internacional, ou seja, eu não preciso fazer conversão nenhuma. Vamos aplicar na nossa função horária da velocidade. V igual ΔS sobre ΔT. O ΔT passa multiplicando, então vai ficar V vezes ΔT igual a ΔS. Opa, V vezes ΔT. A nossa velocidade vale 10, o nosso ΔT vale 15 e o nosso ΔS vale L mais 60. 10 vezes 15, 150, igual a L mais 60. Eu posso inverter a minha equação sem prejuízo nenhum, então vai ficar L mais 60 igual a 150. 60 que está somando, passa subtraindo. 150 menos 60. A gente vê então que a nossa resposta, 150 menos 60, vai dar 90 metros, porque está no sistema internacional. Ou seja, o nosso trem ele tem 90 metros de comprimento. Então é isso. A gente fica aqui com a resolução da parte 2 da lista de movimento uniforme. Eu espero que esse vídeo ajude você nos seus estudos preparatórios para a prova de física. Mas não só isso, pessoal. Vão além da prova, tá? Esse tipo de estudo vai ser muito útil para vocês, não só para essa prova de física do primeiro bimestre, mas para toda a compreensão da física que vai ser necessária para o segundo, terceiro, quarto período, segundo ano, enfim, para toda a sua vida acadêmica. Eu espero que você, com esses vídeos que estão sendo gravados e enviados para você, você não só tente várias vezes, como você veja várias vezes até realmente entender o que está sendo feito, por que está sendo feito. Com isso, eu desejo a você bons estudos e uma boa prova.